E aí, voltando aqui pro replayzinho de hoje, eu tô doente ainda, a razão da ausência de vídeo nesses últimos dias. Tô com uma laringite, vivendo à base de antibióticos e ibuprofeno, mas dei uma melhorada considerável, acho que dá pra voltar com os videozinhos. Dei uma parada assim de Yu-Gi-Oh! Nesses últimos dias que eu não tava bem, nem com cabeça pra jogar isso. É, Enfim, é, vamos aqui. Continuando naquela linha de matchups mais complexas, a gente vai jogar um replayzinho aqui contra Tier Laments. Que. Tudo bem, Shifter é bom contra Tiara, eu sei. Abrimos uma muito boa, demos o Shifter na standby, mas ainda assim é uma matchup bem complexa. Acabou de ganhar, inclusive. Regional, não, o PRJ. Nossa, quando eu dei o Shifter na standby e ele deu uma terraform pegando o campo Dos. Dos castros, eu falei, caralho, eu rasguei uma carta. Eu rasguei uma carta. Vou dar um fast forwardzinho, porque a gente não tem mais interação. Ele vai basicamente fazer o turno dele. O turno dele. Aí pegou outro Fenrir e disse. Outro Fenrir. Aí no que ele ativou ele disse, caramba, velho. Foi bom então. Então. Aqui a gente tá num board state bem controlado, certo? Duas coisas que a gente precisa jogar em volta aqui são Super Poly e um Nibiru aleatório. O Nibiru aleatório é mais difícil de acontecer, então não precisa jogar tanto assim em volta. Game 1 contra Tier, se ele tá usando Nibiru, você vai acabar ganhando dele eventualmente. Mas se ele tem uma Super Poly setada, isso pode lhe complicar. Então aqui a gente vai em nenhum momento botar dois bichos do mesmo atributo em campo para não correr risco de tomar um nibiraço, um nibiresco no susto. Aqui a gente usa a Chainlink na ordem certa para poder dar. Destrói, invoca, invoca. E aqui a gente vai direto pra Battle. Talvez tenha sido erro. Eu parei pra pensar aqui nesse caso aqui. Eu poderia. Eu poderia fazer. Buscar um Terra da 1005, mas não era. Ou eu podia buscar a Trap. Eu acho que a jogada aqui era buscar a Trap. E na draw phase dele, buscar um Terra. Dar o 1005. Tentar deixar ele jogar um pouquinho, entrar o Razen, mas aí eu podia tomar uma Super Poly no susto. Esse é o negócio. A Super Poly no susto não tinha uma linha limpa pra eu fazer pra eu matar ele agora no burn sem que eu me abrisse pra essa super poly que a gente tá querendo jogar em volta. Então a gente vai acabar optando aqui por fazer essa jogada pra gente dar um draw, transformar isso no link, entrar Mad Love. Ah, mas aí você toma super poly. Só que aí a Mad Love já entrou e já buscou a trap pra gente, que é o que a gente quer. A gente quer garantir a trap e dar um draw nesse meio tempo. Era a maneira mais limpa. Podia só pegar a trap, mas aí ia ficar me faltando um atributo depois. Então eu ia ter que comentar a summon do Link de todo jeito. É... Acabou que a gente comprou a trap. Então se a gente busca um terra aqui na draw phase é game. E eu não notei isso na hora. Eu decidi dar o draw de novo. Acabou que a gente comprou um terra, então a trap já está viva. Portanto a gente pode jogar de uma maneira bem mais conservadora. Porque a gente tem já o board wipe. A gente pode guardar esse Jalong pra mudar alguma coisa pra defesa. Mas foi completa viagem. Eu esqueci do burn por um momento. Esses dias que eu passei parado, eu só meio que tô fora da sintonia do Yugi em si. Eu vou deixar ele jogar agora, porque ele vai combar bastante a tendência da trap. Até agora nada ameaça muita gente, né? A Super Power que a gente jogou em volta aqui. Ele vai dar Sulek pega Rhino. Vai dar Shaylin, que a gente sabia que tinha buscado. Vai dar Shaylin, a menina. Shen, tinha caixa da mão dele, baniu, entrou. Efeitos.
Milou muita coisa boa. Aí ele fez isso aqui, pronto. Aqui é. Brown. Pode um sapo entrar em breve. Eu opto. Eu acabo sendo forçado pela Peleraino a dar agora. Mas eu vou esperar ele fazer um Bahamut e aí dá. O que a gente faz? Damos um board wipe. E na nossa draw phase o jogo acaba. Eu avisei que a trap tem um efeito para os meus bichos serem destruídos. Eu pego o Valios. Ele faz a Sheila um coisa que tá suave, né? Por mais que isso aqui tire ataque, isso aqui buff ataque, a gente tá bem suave. Porque a gente guardou o Jalong pra mudar de posição. No início da Battle a gente dá o Jalong vai mudar a posição de batalha, e aí ele não tem como atacar. E aí a gente vai só limpar o campo dele, e é isso. Game 2. Eu acho que esse Game 2 eu joguei mal. Eu joguei mal na minha vez. Mais uma vez abrimos de Shifter, o que é muito bom. Ele abriu com campo, vai fazer um Fenrir. Pronto. Cara, decisões questionáveis. Aqui. Cara, eu tinha muitas escolhas a fazer aqui. Ou eu poderia ter começado dando Impermanence no Fenrir dele. Era uma escolha correta. Eu poderia ter começado com o meu Fenrir buscando um fogo. Que também era uma escolha legal. Mas invocar o Fenrir e não dar efeito e deixar ele banir o meu Fenrir foi muito burro. E vai custar o jogo. É que eu busco o Borger pra tentar escapar, achando que ele ia dar no Razen. Ele não deu no Razen, eu tentei baitar, que eu já tinha os atributos. Aí eu vou dar um draw com o Borger, vem outra Impermanence, e é isso. E aqui a gente não tem nada. A gente tem uma destruição caso o Razen passe. Spoiler. Talvez não passe, né? E aqui a gente já aproveitou pra dar uma olhada legal. Vemos que ele usa TTT, então a gente vai jogar em volta de TTT no próximo game. E aí, meu filho? Quando ele funde aí com esse bicho, eu digo, acabou esse. Acabou. Game 3. Foi completamente erro nosso esse Game 2. A gente jogou feião. Era só tá em permanência. Só gasta. Não tem pra que guardar. Não tem pra que guardar. Dava impermanência ali, entrava, buscava um fogo, Razen, entrava, buscava um fogo, revelava, pá. Buscava até um terra mesmo. Fazer alguma coisa diferente, mas não fazia aquilo. Buscava o Ryze, normal do Razen efeito, buscava uma menina pra follow, especial do Ryze, dueler, Henry batia, bania o campo, pá, show. Dueler na draw phase dele, e aí a gente até falou porque a menina entrava, buscava spell, revivia o Razen, é isso. Esse é o plano de jogo. Esse era o que a gente era pra ter feito. A gente não fez. E esses replays servem também pra eu reavaliar as minhas decisões erradas e não cometer os mesmos erros. Sempre trabalhando para trazer erros novos a serem cometidos. Aqui a gente buscou um unicórnio porque a gente tá usando um engine um pouco maior de caixa agora. Tô usando um unicórnio uma buff, além de 2 campos, para ter mais plays e deixar a Durendal uma carta melhor. O que a gente quer fazer aqui a ideia aqui era buscar um Uni, entrar Uni efeito, buscar a buff, ativar a buff invocar o Fenrir buscar o Ryze, stake revelando o Ryze, entrava o Razen, combina um básico de VS, overlay entrava o Ryze, overlay no nível 4, fazia um dueler, terminava com Fenrir, Uni, dueler, Link e uma trap de follow. Show. Seria um campo assim bastante opressivo para um tier passar. Tomamos o draw. E deu um engasgo assim, porra. Vai ser Fenrir. Vamos fazer um Link 1 e um sonho. Eu pensei em deixar esse Borger no grave pra poder rever com a contínua, pra caso eu fosse tomar um Impermanence no susto.
É... Dito e feito, tomei uma impermanência do susto. Mas aqui a gente sabe que ele usa talent. A gente tem que jogar em volta de talent. Por mais que esse campo não pareça muita coisa, um Ferrinho em modo defesa chato dele altar. E se ele não milar bem, sem aquelas cartas que desandem os milhos dele, a gente tá suave ainda. A gente pode não tomar um OTK assim no susto. A gente botou isso aqui setado pra tentar dar um bait de ser alguma interação. Começou com Ryze. No que ele manda essa menina, eu digo, cara, eu vou só segurar esse Fenrir o máximo que eu puder. Porque se ele milou essa menina, ele não tem muita coisa. Ele tá tentando milar a carta. Pra achar a jogada ainda, ele não tem jogada. Ele milou um Malicious, deu Malicious, show. Malicious invoca Malicious. E quando ele declara Battlefield, eu digo, ganhamos esse jogo. Bateu aqui por cima, lembrando que o Link tá com 300 de ataque, porque aqui tá dando 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 pros atributos. Setou uma e passou. Mais uma vez. Temos que jogar em volta de Super Polymerization. Ah, mas ele não tinha naquele game. Mas ele pode ter nesse. Temos que jogar em volta. É a única maneira que a gente perde esse jogo. Então, duas coisas do mesmo atributo não pode. Incluindo um Dark. Tem esse detalhe. Nós não queremos que ele tenha um Dark. Eu vou ter que invocar essa média. Tomamos um draw, né? Na resolução do Fenrir, mas... acontece. Vamos entrar com Ryze. Vamos lá, normal da Med. Perguntei se tem alguma coisa na Summon. Ele deixou. Eu perguntei se tem alguma coisa na Summon, porque se ele não fez nada, eu faço o overlay logo e não permito que ele me dê a Super Poly. Tomamos um negate no Dempsey. Ele disse que eu não posso atirar, mas eu posso. A ideia aqui era dar Foolish, dar a Continue revivendo o Razen. Mas... eu vou pra Battle. Eu passo por cima aqui, eu tiro o máximo de recurso dele. Eu tenho como dar o TK, não tem pra que banir esse face down. O outro Malicious tá banido já. A gente bateu aqui, bateu. Dou efeito pra deixar ela no grave, pra em casos extremos a gente poder reviver ela. Passo o coisa e passo. Começou de Fenrir. E mais uma vez, a gente vai deixar ele jogar. Não iremos gastar as nossas interações, porque a gente só vai gastar em momentos que somos completamente ameaçados. Uma vez que a gente não quer tomar uma talent no susto. Certo? Ele tentou dar uma talent pra controle, só que eu não dei efeito. Eu tô jogando em volta disso. Fizemos o certo. Vamos tomar aí o coisa. Miloa Ravnis. Fundiu. E aqui é chato, porque todo o meu problema com essa carta é porque eu não posso dar alvo em coisas no campo com o mesmo atributo que ele. Incluindo meus monstros. Então, se ele declarar um atributo que seja uma coisa que eu quero dar bounce futuramente, eu me fodo. Então, eu sempre gosto de altar essa carta de imediato. Aí eu dou aqui dano alvo na Medlove pra reviver ela. E como Link 2 eu dou os Zeus. E aqui foi um erro. Ele tinha dado no turno passado o efeito da Tier Caixa, eu achei que tinha sido nesse. E quando ele declarou, eu disse, você já usou. Porque tava banido, então na minha cabeça ele tinha dado o efeito pra depois banir. Foi erro meu. E acabou o erro dele também. Ele acaba dando draw no Draw uma Khaled. Khaled nesse deck é pesado. E aí ele acaba perdendo. Definitivamente aquele Game 2 poderia ter sido jogado melhor. Esse Game 3 a gente controlou. E mais uma vez, a gente chegamos num ponto aqui que a gente tá aprendendo que o melhor ataque é a defesa, né? Como a melhor defesa é o ataque, pronto, o melhor ataque é a defesa.
A gente não tem como acabar um jogo categoricamente. A gente precisa pensar assim. Não é mais em como eu ganho esse jogo. É em como eu perco esse jogo. Quando a gente tá em situações de controle, a gente precisa fazer essa pergunta. Como eu perco esse jogo? Quais são as cartas que meu oponente pode ter que ganhariam de mim nesse cenário? E aí, quando você identifica essas falhas em como você pode perder, você decide jogar em volta dessas coisas. Isso, mais uma vez, eu vou repetir. Em situações onde você está com controle. Porque se você tá fraco, você, porra, mas se eu tomar isso, eu. Mas você vai acabar perdendo se você não fizer uma jogada. Aí você precisa ir pro tudo ou nada. Aí você não tá numa posição de se dar ao luxo de jogar em volta de nada. Você tem que gastar tudo. Mas naquele Game 1, por exemplo, a gente não tava nessa posição. A gente tava com o jogo completamente controlado, um board state altamente controlado e favorável pra gente. A gente tinha o Dark Hole, a gente tinha a Trap, a gente tinha o Draw, a gente tinha o Jalong, a gente tinha um Raising na mão. A gente só perderia se eu tento dar um OTK ali, ativo um stake eu sou invocando outro fogo, tomo uma Super Poly nos dois bichos, perco o jogo. Porque eu ia ficar sem jogada. Apenas entendam qual é a sua win condition. Entendam principalmente qual é a sua lose condition. O que faz você perder naquela dada situação. Aqui a maneira de eu perder é ele ter uma talent. Se eu dou um ferrinho no primeiro efeito dele, ele, pá, pegue talent. Eu ia ser forçado a dar minhas coisas, ou ele poderia comprar um negócio que me fudeu se ele tivesse outra jogada mais forte na mão dele. Ele simplesmente podia olhar minha mão e tirar uma hand trap. Joguem em volta das coisas que podem te fazer perder o jogo. Mas não é um turno. Ah, eu joguei em volta da Super Poly nesse turno, ele ainda tem a mesma carta setada, no turno seguinte você não joga em volta, aí você toma. Não. Identifica o bagulho e jogue em volta. Seja consistente nas suas decisões. No geral é isso.